Portanto, o vídeo de hoje são 24 livros que me fizeram pensar em 2020. Um vídeo que já vem bastante atrasado, mas que eu ainda vou fazer porque sim. Para os 12 primeiros livros desta lista, eu não me vou adiantar muito sobre eles, porque eu já falei sobre eles o ano passado, a meio do ano. Vou apenas enumerá-los, se é que vale a pena enumerá-los, mas vamos enumerá-los. O primeiro foi Her Land, da Charlotte Perkins Gilman, a mesma do Papel Amarelo, mas que é uma distopia, portanto é uma coisa ligeiramente diferente. De seguida é um livro de contos, o Nine Stories, do J.D. Salinger. O terceiro é From Eve to the Dawn, A History of Women in the World, volume 1, da Marilyn French, que foi um livro que eu gostei particularmente de ler. O quarto foi The Awakening, da Kate Chopin. É um conto, eu não li mais ainda da autora, quer dizer, li outros contos, mas de outro livro, não deste em particular, mas foi o The Awakening que me marcou e que me fez pensar, e que acho que até é um livro bastante atual, infelizmente. 5. I Am Not Okay With This, do Charles Forsman, é uma banda desenhada que foi adaptada para a Netflix. Eu não vi a série, portanto não posso falar sobre isso, mas gostei de ler a BD e efetivamente fez-me pensar. The Wave in the Mind, da Ursula K. Le Guin, ou Le Guin, nunca sei dizer, nunca sei qual é a pronunciação certa, é um livro de ensaios sobre escrita, que eu gostei particularmente de ler. The Cabin at the End of the World, do Paul Tremblay, é o próximo livro. É um livro particularmente interessante. É um livro de horror. The Fall of Hyperion, do Dan Simmons, e que me faz recordar que eu ainda não li mais Dan Simmons desde a leitura de The Fall of Hyperion e que tenho saudades de ler coisas do autor. Things We Lost in the Fire, da Mariana Henriques, é um livro de contos que eu gostei bastante de ler e quero ler mais coisas da autora. Todos os Fogos, o Fogo, do Júlio Cortázar. Infelizmente a edição que eu tenho deste livro não é completa, faltam contos. Eu tenho que arranjar a edição completa, definitivamente. The White Album, da Joan Didion, é um livro de ensaios, também bastante interessante. Eu gosto imenso da escrita de Joan Didion e espero este ano também regressar à escrita dela. E desta primeira metade da lista, o último é o Demon Voices, do Philip Pullman, é mais um livro de ensaios sobre escrita. Não recomendo a quem ainda não tenha lido a obra do autor, porque tem alguns spoilers para a trilogia dele mais conhecida. Agora vamos aos outros livros que eu ainda não tinha falado. Portanto, o 13º. Memento Mori, da Muriel Spark. É um livro que tem bastante crítica social, critica um pouco os ingleses e a sua maneira de estar. A Muriel Spark era inglesa, portanto não estava a criticar os seus pares, não era uma crítica assim sem contexto. Critica um pouco o status quo, critica de uma maneira muito mordaz e muito interessante. E basicamente é a Memento Mori, lembra-te que vais morrer, basicamente, é isso. Para aquelas pessoas que não gostam de finais em aberto, ou livros que não deem todas as respostas, se calhar não é um livro que vão gostar, mas eu gostei bastante deste livro. Era um livro que eu tinha algum receio de não gostar, mas acabei por gostar bastante. 14º, banda desenhada, é o Batman, The Killing Joke, escrito por Alan Moore. Eu não me recordo agora de quem foi o artista, mas eu vou deixar a capa aqui no vídeo, portanto vocês conseguem ver isso perfeitamente e estará na descrição, se não me esquecer de preencher a descrição. Eu gostei particularmente e fez-me pensar este livro porque a diferença entre o Batman e o Joker, e é o propósito deste livro todo, a diferença é um dia mau. Não vos vou dizer qual foi o dia mau de cada um deles, porque também depende do Batman não tanto, mas do Joker depende de qual história de origem é que vocês estão a seguir. E há imensas variantes.
Mas basicamente é isso. É a diferença de um dia mau. E quão um dia mau pode mudar o curso, a direção da nossa vida. Ou não. E eu achei isso muito interessante e gostei. O 15º também foi uma banda desenhada, Solidão, do Chaboté. Eu li a edição em brasileiro, porque foi essa que a Olga me emprestou, mas estes livros existem em francês, espanhol, em português de Portugal, infelizmente ainda não existe. É um livro que sobre a solidão, sobre uma personagem extremamente solitária por várias e diversas razões, e que nos faz refletir sobre a sua condição, porquê de ele estar naquelas condições, mas mesmo assim é uma personagem que tem uma imaginação e uma sede de conhecimento fantástica, e gostei muito de ler e gostei muito da arte do Chaboté, e vou querer ler mais coisas deste autor. Normal People, da Sally Rooney, é o 16º. Um livro que eu não tinha intenções de ler, mas que li e gostei bastante, até mesmo não só da escrita da Sally Rooney, mas também alguns dos temas que ela aborda. É um livro que nem todas as pessoas se calhar vão abordar da mesma maneira, mas isso também, quer dizer, é normal em todas as... Normalmente isso é normal. 17º. O Drácula, do Bram Stoker, foi um livro que eu li 2 vezes o ano passado, e na segunda leitura dei-me conta que a maneira como eu leio certos livros, eu estou a retirar certas informações, ou estou a inferir certas informações sobre as personagens e sobre o contexto histórico da obra, em específico no Drácula. E às vezes não tenho noção que estou a fazer isso. Foi extremamente interessante estar a discutir o livro com outras pessoas e perceber que havia coisas que eu sabia sobre a obra que se calhar não eram tão claras à primeira vista, sem outros conhecimentos que eu já tenho, porque é uma época que eu por acaso gosto bastante. Portanto, o Drácula é da época vitoriana. A ação do livro passa-se durante a época vitoriana e o livro foi também escrito durante a época vitoriana. E de certa maneira retrata bem alguns dos movimentos de pensamento, correntes de pensamento, alguns acontecimentos e maneiras de estar. Não é essa a intenção do livro, mas nota-se que há algum retrato da época. 18º, Annihilation, do Jeff Vandermeer, que foi um livro que eu tinha bastante curiosidade, que me surpreendeu ter gostado, em parte, e por outro nem por isso. Gostei muito da escrita do Jeff Vandermeer e gostei também de toda a parte mais introspectiva do livro. É um livro de ficção científica, não a parte de exploração mais de ficção científica, não foi isso que me interessou mais, foi mesmo como era contado em diário, como se fossem diários da personagem principal, que também é uma coisa que normalmente acho que não vou gostar, e como ela falava das coisas, daquilo que a rodeava, de uma maneira muito introspectiva e de uma maneira... eu nem sei explicar. Tenho imensa dificuldade em explicar, mas gostei. Foi um livro que me fez parar, pensar sobre as coisas que nos rodeiam, a maneira como lidamos com elas. Também outra parte que me fez refletir foi o que está ligado ao treino e ao condicionamento que algumas das personagens do livro têm antes de ir para a área X, e como ela questiona algum desse condicionamento. Eu achei que era extremamente interessante.
19º, Tanta Gente Mariana, o conto em específico, da Maria Judite de Carvalho. Não é o livro, é mesmo o conto, porque foi a única coisa que li. Não sei se é um conto, se é uma novela, pelo comprimento. Tinha essa dúvida. Mas penso que seja conto. Foi um livro que me fez refletir sobre o que é ser mulher em Portugal. Porque apesar do livro, a história, o conto, já ter alguns anos, algumas das coisas ainda estão atuais, apesar de já termos evoluído um pouco. Não evoluímos assim tanto, e algumas das preocupações algumas das coisas que a Mariana passa, ainda é possível passar por elas hoje em dia, ou ainda há muita gente que passa por elas. E eu acho sempre essa parte interessante refletir sobre estas coisas. Se calhar não interessa a muita gente, mas eu sou eu e os outros são os outros. O 20º livro é Letters from Father Christmas, do Tolkien, que foi um livro que desta vez costumo ler. Não que eu não gosto do livro, eu adoro este livro, mas não consegui deixar de fazer paralelos entre os acontecimentos e a parte mais fantasiosa das cartas do Pai Natal que o Tolkien escrevia aos filhos, e a correlação que uma pessoa faz, ou pelo menos que eu fiz, com aquilo que se estava a passar no mundo na altura que algumas dessas cartas, porque é plena Segunda Guerra Mundial, e algumas das coisas que ele mete, não que ele esteja a falar necessariamente das coisas de guerra, mas algumas das coisas que ele mete nós percebemos que conseguimos inferir que foi influenciado por coisas que estavam a acontecer no mundo. E não sei porque desta vez mexeu comigo. Pronto. 21º foi um dos últimos livros que eu li do ano, ou se não o último livro completo que li, que é o Últimos Ritos, da Hannah Kent. Este livro tem imensa pesquisa por trás dele e fala-nos sobre a última pessoa que foi condenada à morte na Islândia. E eu senti-me transportada para a época do século XIX, ainda assim é século XIX, para um tipo de vida completamente diferente. Um tipo de vida completamente diferente daquele que nós vivemos hoje em dia, e ainda bem, mas ao mesmo tempo, bem, é verdade que aquilo também é uma visão contemporânea sobre aquilo que poderia ter sido a história, que poderiam ter sido os pensamentos daquelas pessoas, e não deixa de ser uma obra de ficção, e talvez seja alguma das relações mais contemporâneas que eu consiga fazer com a personagem principal em específico. Mas mesmo assim, são livros que eu gostei muito de ler e quero ler mais da autora. Os últimos 3 livros que eu vou falar são livros que eu não li por completo, por diversas e variadas razões, mas que são na mesma livros que eu quero destacar. Um deles é o The Little Black Book of Stories, da A.S. Byatt. Eu não sei dizer o nome desta senhora, continuo a não saber dizer o nome desta senhora. Eu li um conto deste livro, e é um conto que é bastante influenciado por contos tradicionais e que eu gosto bastante. Esta autora é uma autora que é para ser lida de maneira lenta e com espaço para reflexão, porque a maneira que ela escreve é relativamente complexa, sem ser, mas é daqueles livros ou daquelas histórias, porque eu só li uma, portanto vou falar apenas daquela que li, não é? Que dá vontade de ler de uma maneira lenta e apreciar cada frase, cada palavra quase, que não é normalmente a maneira que eu costumo ler sempre, nem faço isso com todos os autores. Há pessoas que leem sempre assim, eu não costumo ler assim, portanto, quando isso acontece, ou quando me apetece fazer isso, acho que é algo que devo destacar. O 23º é o From Eve to Dawn, A History of Women in the World, volume 2, que também ainda não terminei, da Marilyn French, portanto,
nos 6 livros iniciais deste ano estava o primeiro livro, o primeiro volume, e eu estou no segundo, que ainda não terminei, mas que definitivamente tenho de destacar, até porque eu já li mais de metade do livro, portanto posso perfeitamente falar um pouco sobre ele. E na sequência do primeiro, eu acho que é extremamente interessante, mais sobre ele no vídeo que eu fiz em meados de 2020. O 24º livro é o White is for Witching, da Ellen Oyeyemi, que eu não terminei de ler, mas que é um livro que está escrito de uma maneira muito interessante e que me deixa... Eu gosto de livros que me fazem pensar isto, que é... é um livro que me deixa na dúvida se a personagem principal tem problemas mentais ou se existe mesmo uma entidade, neste caso seria uma casa, que a está, de certa maneira, a assombrar ou condicionar os seus comportamentos. Por outro lado, é um livro que, pelo menos a mim, estava-me a provocar alguma claustrofobia no momento em que eu estava a ler, e por isso mesmo houve uma altura que o deixei de lado, ainda não terminei, mas é um livro que eu quero regressar este ano, um dia destes. Foram estes os 24 livros que me fizeram pensar em 2020. Já leram algum deles? Leram algum livro em 2020 que vos fez pensar ou refletir que acham que eu iria gostar de ler? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.